Salve, salve, manos! Digo mais uma vez mais um react pra vocês. Hoje, Zé Renacho, quanto Satoru Gojo, descobriu que era Satoru Gojo. Gojo versus Toji. Zé Renacho. Foco! Eu descobri qual é o foco de Jujutsu Kaisen. Não é a luta incessante do bem contra o mal. Não é. Mas pra quem entendeu de verdade o anime, sabe que o objetivo é um só: marketing! E não é qualquer vertente de marketing. É o marketing das waifus. Mas mais ainda, é o marketing dos husbandos. Porque vários animes apelam pra waifus, mas poucos têm coragem de apelar pros husbandos. Vendo isso e vendo a necessidade enorme que ele tem por dinheiro, GG escolheu abraçar essa oportunidade pra apelar pra esse público específico, pra esse nicho que tava tão pouco explorado desde Inuyasha. E quando eu falo husband, eu não tô falando só de quem quer casar com esses personagens ou ter um travesseiro de tamanho de corpo real do Gojo. Eu tô falando também daquelas pessoas que querem ser esses personagens. Porque essa luta de hoje é a luta do sonho de consumo de todo mundo. É impossível você ter visto Jujutsu e em momento nenhum você ter pensado, putz, eu queria ser o Gojo. E aí o Toji aparece e você pensa, esquece, eu não quero mais ser o Gojo. Agora eu quero ser o Toji. E aí você se olha no espelho. Meu irmão, quem é menino quer ser o Gojo. Quem é homem de verdade quer ser o Toji. E você vê que você tá mais homem de verdade, abandona o filho, essas porra. No jogo. Que jogo? Eu sabia, quando eu escrevi, eu sabia que se você lesse que era só jogo, o nome do boneco, você ia perguntar. Mas roda onde esse jogo? Eu sabia que alguma coisa você ia perguntar. E quando você percebe isso, você vê que nada do que acontece nesse anime, o GG faz por acaso. E pra pensar nas várias situações... Pelo menos nada revolvendo o Gojo, ele vai só mexer a mão dele, ele vai só fazer husbandos. o ilimitado. Até a forma como ele pega pra fazer o ilimitado, parece que esse homem está nos 50 tons de cinza. No 50 Shades of Grey. Assim que a luta começa, a gente tem que lembrar que esse é um anime semanal. Então tudo acontece muito rápido. Quando o Toji chega, ele primeiro fura o Gojo, e depois ele tem um flashback, e depois ele fala alguma coisa. Se fosse, por exemplo, no Naruto, a gente teria visto um flashback, teria tido uma conversa, teria tido um filler, e aí só depois o Gojo talvez fosse furado no próximo arco. É nessa luta que ele... O Gojo? Não. É em outro. Tu vê que é um bagulho muito sensível, né? É nessa luta que... Eu nem... eu falei nada, eu só expressei. Expressão. Não, é em outra. Sei nem se pode falar disso, que eu acho que isso é spoiler, porque tá no mangá só. Bota um pi. É nessa luta que ele pi. Bota esse diálogo inteiro. E a gente também vê que o Toji é o Batman dos animes. Sim. Porque ele foi visitar o Gojo quando ele era criança. É o cara que viu prepara. Que o Gojo era o único que sentia a presença dele. E a partir dali, quando ele teve que lidar com uma situação em que ele talvez enfrentasse o Gojo, ele já tinha um plano armado que ele armou contra uma criança de 6 anos de idade. Porque quando ele pegou a missão de fazer aquela menina lá, que eu não lembro o nome, ir de incidente de Shibuya, e ele sabia que ele ia ter que lutar com o Killua adulto, ele já planejou, não, eu vou cansar esse moleque. O Kakashi eu vou jovem. cansar ele por dias e dias e dias. E aí quando ele estiver acabado e com a guarda baixa, eu vou furar ele antes de perguntar qualquer coisa. E sim, tá? Antes que... Mas o Gojo parece mais o Kakashi. Não, o Gojo é totalmente o Killua se fosse adulto. Sim. Toda vez que o Gojo dá um risinho, é quando o Killua tá fazendo aquela cara dele que ele olha pro lado assim e ele tá com carinha de raposinha. É a mesma coisa. E aí, como ele cansou o Gojo, ele fez todo um esquema lá. Pra mim, os três são a mesma pessoa. Fazer a missão durar um tempo maior. E aí o Gojo vai na praia com o pessoal. E quando você vai na praia, tu quer aproveitar. É uma viagem cansativa, por mais que te descanse, ela ainda te cansa. Por quê? O Gojo ia pra praia de manhã, aí ele voltava pra casa, ele dormia um pouquinho. E aí depois dele dormir um pouquinho, ele ia no centrinho tomar sorvete. Depois ele voltava pra casa pra tomar um banho, pra sair de noite pra comer pizza. Esse homem, ele tava vivendo uma lombeira eterna até a hora que ele é furado pelo Toji. E aí o Toji esperou tudo isso, tacou-lhe a faca no Gojo e explicou tudo que eu falei lá em cima, mais cedo. Lá em cima porque o texto pra mim é em cima, pra vocês é antes. Mais cedo, antes. O Geto vê isso acontecendo com o personagem principal de verdade do anime e fica doido, porque ele não pode deixar esse moleque ser partido ao meio agora. Vai que isso acontece e faz todo mundo desistir do anime antes do GG fazer um dinheiro forte. Só que aí o Gojo tá bem e ele começa daquelas explicações que só existem em Jujutsu, que é a seguinte: eu não ativei minha técnica a tempo, mas poupei os órgãos vitais. Me fortaleci com energia amaldiçoada pra impedir o saque da lâmina. Que parece... Ah tá, a partir daí sou eu falando já que eu não botei o final da aspas. Que parece a explicação que a gente dá
lá quando a gente tá brincando de boneco e tem que explicar por que o meu boneco ganhou do teu. O Gojo manda o Geto correr com a menina porque Esse ele vai mesmo. dar conta do Toji sozinho. Aí ele faz o Kakashi, né? Ele tira os óculos e olha pro cara com o olhinho mágico dele. Mas quem é o Gojo? Nesse episódio, esse episódio não é pra ele. E eu já disse no programa anterior do Itachi que toda vez que você tem um personagem que está no foco, no holofote, e ele é maneiro, ninguém pode ser mais maneiro que ele naquele episódio. Ninguém Exato. vai dar dentro com ele. O Toji, ele tá ali pra desmoralizar tudo que a gente achava, pra destruir tudo que a gente entendia como poderoso até aquele ponto. O Gojo, ele vai precisar de uma tática que supere a do personagem maneiro. E a gente vai chegar lá. Porque é só você comparar isso aqui. O Gojo tirou o óculos e mostrou o olho. Ok, tá todo mundo já acostumado com o teu olho azul, irmão. Calma, baixa a bola. Enquanto isso... É porque o Toji japonês de olho azul é meio foda também, né? tá parado É difícil numa de chuva achar. de sangue de Namekusei-jin. O Gojo começa a ficar sem entender porque o Toji agora tinha trocado de Caraca, chuva de sangue de Namekusei-jin foi algo muito específico. Porque realmente o Namekusei-jin tem sangue roxo. faca e ele tava com uma versão miniatura da Bankai do Mayuri, do Bleach, amarrada nele. Aí o Toji continua mostrando que ele e o L do Death Note têm muito em comum, Vai tomar no cu. Olha ele aqui atrás. além do fato deles usarem roupas simples, mas mesmo assim serem personagens extremamente apelativos. Ele fala que ele mesmo colocou tempo Ó, na recompensa referência Star Wars aqui. da menina, pro Gojo achar que tava tendo aquilo ali, e quando o tempo acabasse, tava tudo bem. Só que não tava, porque isso foi um plano do Toji pro Gojo achar que estaria tudo bem. E ele fala tudo isso enquanto segura uma versão em miniatura da Tessaiga do Inuyasha. A gente sabe que é a Tessaiga do Inuyasha porque é a única espada que existe que no cabo ela é cabeluda. O Toji, seguindo a escola Ela do cabeluda. Orochimaru na Floresta da Morte e do Sonic no One Punch Man, ele começa a pular e se ricochetear em todos os galhos de uma árvore, e pulando e pulando e pulando numa floresta. É funcional? Não. Sei se é funcional. Eu não considero funcional. Mas aqui ele não tá aqui pra ser funcional. Tá aqui ele pra ser tá maneiro. aqui pra vender o personagem. E se ele tá aqui pra fazer isso, ele se vendeu. Porque eu tô 100% com Ele se vendeu mesmo, até porque ele gosta de dinheiro, tá? Porra, o Toji, ele é bounty independente hunter. do que ele faça. E aí você vê que não tinha objetivo nenhum esse negócio dele se ricochetear de árvore em árvore, porque ele tá muito longe do Gojo. O Gojo tá aqui e o Toji tá muito pra lá. Porque ele cai e tem que correr em linha reta até o Gojo. Pra que esse homem ficou pulando nas árvores? Só que antes do Toji chegar no Gojo, ele usa o Shira Tensei e empurra o Toji pra longe, destruindo um monte de estrutura do colégio Jujutsu. Que pro Toji talvez tenha sido até proposital, porque ele quer mais é que essa escola se exploda mesmo. E pro Gojo talvez também tenha sido proposital, porque é só pra irritar aquele velho mesmo que ele não gosta. O terceiro? É o terceiro, tem o terceiro Hokage do desenho. Tem o mesmo, terceiro tem Hokage deles. quem. Ele é menos terceiro Hokage, mas ele É, o que ele quis dizer é que ele é menos filha da puta. é um velho que É um velho arrombado. ninguém gosta. Vai falar que gosta também desse velho, ninguém gosta desse velho também. O Gojo tá todo se sentindo. Zé Renacho, falando que caraca, o Toji mano. nunca- Zé Renacho, juro pra você, a gente é parente. Porque a gente tem a mesma opinião, cara. Eu só não tenho tanto uma barba tão bonita e eu não sou tão Vegeta. vai conseguir chegar perto dele, que não tem como, lá. Só que ele tá vivendo uma situação dos androides de Dragon Ball Z, porque ele sabe que o Toji tá lá, mas ele não consegue sentir a energia amaldiçoada do Toji. Então ele não sabe por onde ele vai vir. E aí o Gojo fala: vou ter que confiar nos meus instintos. Irmão, você está 3 dias sem dormir, depois de ter passado um final de semana em Arraial do Cabo e ter ido no Cabo Folia, em Cabo Frio. Você não está em condições Sem contar de ter usar os ido seus em sentidos. Iguaba Aí e o Gojo tem um plano. Pô, Iguabinha, ele não vai ter onde se esconder deliciar se eu nas águas destruir de tudo lá. em volta. Mais uma vez, Zoro ali no destruindo a canto. estrutura do colégio. Aí ele começa a fazer o azul mais maneiro que ele já fez. Ele parece o Ryu. A primeira vez que ele vai usar o Hadouken naquele anime do Street Fighter, que ele fica girando o braço, pegando a força Hadouken, e não sei o que, um dramalhão, babai, blum, estoura tudo, e aí fica tipo aquelas crateras de Dragon Ball Z, que fica um buraco, A só forma com de um pudim. pininho no meio com a pessoa em cima. É a forma de Exatamente bolo, assim. forma de Eu bolo. prometo que essa é a última vez que eu vou falar de Dragon Ball Z nesse episódio, tá? Prometo. Só que o Gojo não sabia que, além do Toji ter a Tessaiga do Inuyasha, Onde o Zé Renacho se coloca é coisa linda, tá? ele também tinha um poder do Naraki, que é o inimigo do Inuyasha, que é o poder de criar vários inimigozinhos voadores pequenininhos que estão ali só pra atrapalhar o personagem principal, o que é um clássico atemporal dos animes. E aí, na moral, isso aqui é muito maneiro, porque o Gojo acha que, ele está me distraindo pra ir atrás dela, eu não posso me distrair, e aí o Gojo vira. Quando o Gojo vira, o Toji já tá atrás dele, parado. Pelo amor, o jump scare. E aí ele fura o pescoço do Gojo e rasga pra baixo
e sai tanto sangue que parece ter um episódio de Attack on Titan. Aí o Toji pega e faz Papo 4 reto. furos, pá, na perna do Gojo, sendo que eu acho que começa a ficar um pouco desnecessário, que esse homem já está com um corte do pescoço até o umbigo. Acho que não precisava. E aí ele ainda... Ah, mas aí é morte de cadeia. É aquela faca, aquela cadeia que você pega, faca de cadeia, que vai- tubo de bique e estilete de navalha de apontador. Você pega... dá uma banda no Gojo e fura ele na cabeça. Ou então Eu você acho que derrete a escova de dente e faz ela ficar pontuda. o Toji, ele tava naquela situação de quando você começa a fazer um combo num jogo de luta, tipo Tekken, assim, você começa a fazer um combo e você não pode parar. O boneco já perdeu, ele já tá só batendo na lateral assim, e você ainda tá fazendo o combo porque tu já tá apertando os botões mesmo. E Já é isso. foi. O Toji, ele tava meio nessa. E aqui a gente ainda tem uma cena que é muito cena de final de jogo de luta. Porque ele acaba, aí ele vira pra câmera, não fala direto com a câmera, né, mas fala sozinho, fala, pelo visto eu ainda não perdi a manha. Aí fica parado e atrás dele tá o corpo do Gojo caído com um monte de inseto voando. Podia ter sido É muito Toji fácil de pausar a wins. tela. Pelo visto ainda não perdi a manha. Pô, aí pausa a tela e começa a pontuação a subir e uma Essa. música meio Marvel vs Capcom. O anime corta pro Geto Toji levando a wins. menina pra poder completar a missão e aí ele resolve que vou dar uma segunda opção pra ela. A primeira é eu te levo e a gente completa essa missão aí. A segunda opção é a gente foge e deixa isso tudo pra lá e vamos viver um anime slice of life. Só que infelizmente o Toji, ele tinha uma terceira opção pra dar, que é a opção de fazer a menina aí de You Are My Special. O Geto fica tiriri E de You Are My Special e ele fica tiririca da vida é complicado. das ideias. Tiririca das ideias. Porque o Toji, além de ter privado ele de viver um anime shoujo, ainda fez o Gojo ir de dedo de Sukuna. E ele fica com tanta raiva que ele invoca aquela maldição que aparece na abertura. Aquela que é um dragão branco que o Gojo tá sentado em cima. E aí a gente tem aquela máxima. Se aparece na abertura o golpe, é porque ele é forte. É porque ele é importante. Eles começam a lutar e o pessoal da trilha sonora resolve que vão lutar entre si também. Porque eles começam a tocar um jazz e o coitado do pianista parece que tá apanhando mais do piano do que o Geto tá apanhando do Toji. O Toji e o Geto passam um tempinho conversando e aí o Geto faz uma posição de Leigan e dá 3 tirinhos, piu, 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 no Toji. Só que, de novo, esse momento é dele, é do Toji. Não adianta ninguém fazer nada. O próprio Toji fala, irmão, nem acabei de falar, o que tu tá fazendo? E ele volta a explicar como é que funciona o bancaizinho do Mayuri que ele carrega. Aí o Geto manda o dragão ir de O novo pra Yashisugi cima do Toji, Jizo. só que dessa vez o Toji defende com a Tessaiga. Aí a luta do nada vira papel de parede do Wallpaper Engine. Porque o Geto começa a tirar um monte de luz azul no Toji e ele começa a esquivar fazendo coisas muito maneiras. E depois ainda tem o Geto pulando com um monte de luz atrás dele. E problema é da escola, porque eles estão destruindo tudo, fazendo prédio caído. O Geto invocou um ciclope que não fez nada além de destruir uma pequena estrutura do lugar e dane-se tudo. Vai, segue lutando, segue quebrando tudo. Não vai ter mais Isso aluno aí. depois mesmo, né? Aí o Toji pula, É verdade. faz uma pose que tudo que esse homem faz tem Caraca, ele tá em cima de um Pokémon. Caraca, você é muito, muito foda. tem uma pose, aí ele aproveita pra derrotar o dragão branco da abertura, e isso aí deixa o Geto bolado, porque agora, se tiver que regravar a abertura, vai ter um errinho de continuidade, porque não tem mais o dragão. Vai botar o Gojo sentado aonde? E essa parte da luta do Geto tá aqui nesse início da segunda temporada de Jujutsu, pro pessoal poder ter material pra criar AMV e edit. Porque até aqui, se fosse contar só com a luta do Gojo, esse pedacinho, tudo que a gente ia ter é material pra criar Thirst Trap do Toji. Desculpa, é rapidinho, juro que é rápido. Ele espera um pouquinho, não espera? Ele espera um pouquinho, você espera também. Olha só, considera se inscrever no canal se você não for inscrito, Eu já deixa sou like, inscrito. comenta, etc. Faz todo aquele procedimento que você já sabe qual é, porque você escuta isso a sua vida inteira. Se puder, vira membro do canal, porque isso também ajuda. Caso você goste de qualquer projeto que eu faço. Ah, eu gosto dos vídeos curtos. Ó, o Sinsou Lives é coisa. Sinsou Burro, Sinsou Lives aqui. É onde eles reagem onde eles reagem ao Zé Renacho. Maneiro, hein? Maneiro. Vira Ó, eu tô considerando, Zé Renacho, tô membro considerando. me ajuda. Ah, eu gosto desses vídeos aqui. Vira membro me problema é que eu ajuda. Ah, eu gosto de sou podcast, desempregado, eu né? Não tem como. Vira membro me ajuda. Não importa o que eu faça. Vire membro, porque isso ajuda Zé muito. Ou Hunter apoie não no é só Apoia-se. sobre lutinha. Perdão por ter interrompido, juro que não vai se repetir nesse vídeo. Nos próximos vai. Então, obrigado, beijo, De nada, querido. até mais. Beijo, Lando. O lugar onde eles estão começa a cair, e aí eles resolvem que, pô, enquanto esse lugar cai, vamos conversar. Só que aí aparece um espírito que é uma mulher, e ela paralisa tudo, enquanto o Toji não responder se ela é bonita ou não. Ela, obviamente, não é bonita. Ela é um espírito de uma mulher com um monte de cabelo na cara, um monte de olho e sobretudo. E todo Ela é a sogra do Ihabaha. Aí a gente abre a porta pra, se tem essa maldição, por que o Geto não pegou maldições mais legais pra usar? Porque no Japão tem várias outras maldições maneiras. Tem muitos. Você tem aquela maldição que é a do banheiro, que é uma pessoa que você tá no banheiro
banheiro e aí ela pede papel higiênico, no banheiro público, tem que ser um banheiro público, e aí ela te pede papel higiênico. Se você der o papel higiênico azul, ela faz algo ruim com você. Se você der o papel higiênico vermelho, ela também faz algo ruim com você. Não tem escapatória, mas é um espírito maneiro pra você levar pra uma situação dessa. E melhor ainda... Caraca, mas aí só valeria se o Toji tivesse cagado de medo. Se ele viesse pro Brasil, ele teria espíritos muito mais legais. Porque ele podia ter invocado a pisadeira pra jogar o Toji no chão e ela pisar na barriga Sim. dele enquanto ele dorme. A loura do banheiro. Eu morro de medo da pisadeira, cara. Sabe o que eu vi esses dias no Twitter? Não quero saber, tá de noite. Não é nas imagens. Ah, tá, então tá. Alguém que tem um gato chamado Pisadeira e o gato fica deitando na barriga da pessoa. Mas o que veio primeiro? Será que foi o gato estar deitando sempre ela? Pô, tu parece uma pisadeira e botou o nome? Ai, eu não sei. É igual eu tenho medo do fantasma que lambe louça de madrugada. Toda vez que eu não lavo a louça, eu fico preocupado de ter alguém lá lambendo. E aí no Brasil ele ainda tem. Então aqui em casa fudeu. Deixa eu ver outro espírito. Tem o Boitatá, que se ele invoca o Boitatá, o Toji ia esperar. Vai vir uma vaca com o nome de Tatá. E na Não, real é uma cobra de fogo do inferno. gigante. Foda-se. E é igual o outro. O boto cor-de-rosa. O Boto Cor-de-Rosa que ia chegar e ia lá pegar a mãe do Megumi. E aí não causa nenhum dano físico no Toji, mas causa dano psicológico. O Brasil Exato. é muito mais maneiro. O Saci faz tornado, pô. A mula sem cabeça que come unha e dente. Olha isso. E tem solta fogo pelas ventas, né? Tem também a caipora. Não sei se ela come, se ela não pode ver unha e dente. Pô, olha aí, olha quanta maldição mais maneira. Se fosse pra um lado um pouco mais Hunter x Hunter, a gente ainda tem aquele menino do pastoreiro com o lance das formigas, ia botar o Toji e encher ele de formiga. É porque a palavra é menino do pastoreiro, porque é com N, né? É N do pastoreiro. Quimera! Olha aí, a gente pode pegar a formiga quimera de 99, se for melhor pra vocês. E aí, ponto, acabou. O próprio menino faz parte da trupe fantasma. Olha aí, ele é um fantasma, é verdade. GG, se você precisar fazer uma continuação de Jujutsu aqui no Brasil, estamos à disposição. Meu e-mail tá na bio. Quando o Toji responde que o espírito feio é feio de verdade, ele faz aparecer um monte de tesoura, porque ele vai cortar o Toji. Só que o Toji quebra tudo com a faquinha. Mais uma vez ele tá usando essa droga dessa faquinha que ele pega toda hora. Parece que ele tá fazendo missão de jogo, que é pra derrote 3 maldições ou feiticeiro Jujutsu usando a faquinha. O Geto aproveita essa distração pra tentar pegar a bancaizinha do Mayuri pra ele, né, pra possuir. Só que ele comete o erro de, na cabeça dele, ele começar a falar o que ele tá fazendo. Contra o Toji, que é um cara que não fala, que age. E aí, enquanto ele tá falando o que ele vai fazer pra ele O Toji mesmo, tá fazendo. sendo que ele já sabe o que ele vai fazer, o Toji pega e faz um monte de corte maneiro nele. Que ele faz aquele X aqui, né? E aí depois dá um chutão nele, só pra garantir. E tudo isso aconteceu Pra que o antes chute, do né, lugar amigo? onde eles estão cair no chão. Eles estão caindo há um tempo. O Toji deixa o Geto caído lá onde ele finalizou ele mesmo, pega a menina e vai embora pra receber o pagamento dele. E a partir daqui, nada do que é dito importa, porque é um monte de conversinha e a gente não tá aqui pra ficar vendo conversinha. Depois de 5 minutos de reto. cenas que só são relevantes pra história principal do anime e pra lore da obra, ou seja, cenas que podem ser puladas à vontade, porque pra gente isso não interessa, a gente tem a volta dele. E eu não sei exatamente se o Gojo trocou de roupa ou não, porque ele tá todo sujo de sangue, ele tá com o cabelo despenteado, mas a roupa não tá rasgada. A camisa de dentro tá intacta, tirando a mancha de sangue, e a roupa de fora não tá rasgada toda torta. Ela tá aberta no meio certinho, ela não parece rasgada, e a calça dele, que ele tomou 4 facadas aqui, não tá com nenhum espaço aberto. Tá limpa a roupa. O cara regenera até tecido, viado. Não só tecido muscular e tecido epidérmico, né? Ele também tecido a fábrica, né? Sei lá, um linho, um algodão. Isso é o tipo de questionamento que a gente tem que estar se fazendo. O Gojo foi em casa, se trocou, mas não se deu o trabalho de limpar a mancha de sangue, ou manchou de novo. O que aconteceu nesse meio tempo com o Gojo? Só que o Gojo, ele tá meio birutinha, e ele começa a falar um monte de frase bem Jujutsu Kaisen, e aí ele fala um negócio que todo mundo pensa. Quando algum personagem de Jujutsu começa a explicar como é que a maldição funciona, como é que a energia amaldiçoada funciona, como é que é a reversão de feitiço, porque ele fala, as pessoas me explicavam, eu não entendia nada. Aí eu tive que fazer na prática e eu entendi. Só que a gente não tem como fazer na prática, é por isso que a gente não entende nada. E aí o Gojo fala que na hora que ele tava pra rodar, que já tinha acabado, ele conseguiu entender e conseguiu fazer tudo certinho da reversão de feitiço. E ele fala isso usando um take que tá super em alta, que é o take do olho extremamente detalhado que a gente viu em Boku no Hero, na cena do overall, quando ele vai ser socado, ele olha assim pra cima, e o olho dele tá muito detalhado. É o mesmo tipo de take. Se Naruto tivesse sido lançado nessa época agora, todos os takes, todas as cenas de Sharingan iam ser desse jeito. O Itachi ia, Mangekyo, Sharingan. E aí o olho dele ia estar grandão, aberto,
com todos os detalhes. Parece quando teve aquela primeira vez que tu viu uma foto do um olho de perto, sabe? É esse tipo de take. O Gojo fala que o Toji só não ganhou essa luta porque na hora que ele furou a cabeça do Gojo, ele não usou a ferramenta amaldiçoada. Aí o Toji fala, não ganhei? E aí o bichinho do Toji, quando o Toji puxa a faca, fala... Blá, blá, blá. E o Gojo tá com uma tática nova. Se ele viu que, sendo maneiro, ele não ia conseguir ganhar do Toji, ele precisava de algo mais forte do que o maneiro. E aí que entra ele. O doidinho do bairro! O Gojo tá completamente fora de si. Tá Doidinho rindo sozinho, o olho tá regalado, ele tá trincadaço. O Toji Tá vai loucão. tentando cortar ele, só que o Gojo esquiva, fazendo cara de quem tá no limiar da sanidade. E ele tá fazendo isso pra servir pra quê? AMV, Edit e o principal, papel de parede. Porque ele só para em pose absurda e em todas ele tá com cara de doidinho do bairro. Ele tá com vermelho no Toji, e aí o Toji defende e quando ele olha, tá lá o Gojo flutuando sozinho com um sorrisão no rosto, os bracinhos pra baixo. Ele. Nem aí, nem tchum. E cara, o Toji, Nem tchum. ele é tudo o que o Jin Woo do Solo Leveling queria ser. Porque esse homem tá se alongando, até o take dele se alongando é maneiro, que ele joga o braço aqui pra trás, é só até que o meu vai. O do Toji vai até aqui. E é extremamente maneiro, levando em conta que ele está com um bebê minhoca amarrado na cintura dele fazendo isso. E ele continua maneiro. E aí ele pega uma corrente e prende na faquinha dele, porque ele agora vai ter que atacar o Gojo de longe, porque agora o Gojo voa. E agora o Gojo, ele tá travado em dois sentimentos. Ou ele esquiva das porradas do Toji com cara de doidinho, ou ele esquiva das porradas do Toji com cara de tédio. Aí o Gojo do nada para e começa a fazer um edit por conta própria, que parece aqueles vídeos que ficam passando em televisão na entrada da Casa de Bahia e do Ponto Frio. É um close do olho dele extremamente bem detalhado. Sim. Aí passa a sombra de um pássaro. Aí você tem as nuvens douradas no céu. Aí corta pra uma folha com uma gota de orvalho caindo. E aí corta pra uma borboleta com cores lindas que contrastam com as cores que estão no fundo dela. Se tivesse uma cena de uma orquídea passando, a minha mãe tinha pedido: baixa esse vídeo aí pra mim, pra eu botar no meu zap e mandar pros outros. Eu queria que isso fosse mentira. A minha mãe se amarra nesses vídeos que ficam passando em loja. Bota aquele do mel, que é um que fica um fundão preto com o mel caindo assim no negócio. Peixe nadando. Bota o do fundo do mar. Cara, a tartaruga é linda. Aí a tartaruga passando. Aí o Gojo para numa pose que não condiz com nada do que esse homem tá falando, porque ele para com a perna aqui, um braço aqui, outro aqui, como se ele tivesse com castanhola na mão. E fala, entre o céu e a terra, o honrado sou eu. E é essa pose que tu quer pra falar isso? Tinham tantas outras poses pra falar o honrado sou eu. Aí tu escolhe ser um tocador de castanhola? Esse é aquele Bom pra macaquinho caralho. daquele jogo que você tem que... De prender. Sei qual é desse homem, cara. Ele tá doidinho. O Gojo, eu não sei se ele reparou também, mas eu acho Mas eu acho que isso acontece quando você ressuscita. que ele acha que ele tá Nunca falando precisei pro usar Toji mesmo. o que ele tá falando, mas ele tá falando só dentro da cabeça dele. Tá. Porque ele fala, o problema de ter uma maldição que é passada de geração em geração é que você sabe, como você vem com um manual de instruções de como o seu poder funciona, mas todo mundo também sabe. Ele parece que ele tá querendo falar isso pro Toji, mas ele tá só falando sozinho. E enquanto ele fala isso, a gente tem novamente lindas imagens da corrente do Toji, e de uns pássaros voando. Se tivesse colocado um muro extremamente alto, era muito fácil do Attack on Titan processar Jujutsu Kaisen por causa dessas cenas. O Gojo, com muita honra, faz o vazio roxo e arranca isso aqui tudo do Toji. Essa parte toda aqui. E aí o Toji, mesmo com um pedacinho do braço dele no chão, faltando 30% do corpo, ele continua maneiro. E aqui o Toji começa a explicar como ele perdeu, com uma explicação muito longa, muito chata e muito poética. O ponto principal é, ele perdeu porque ele lutou contra o Gojo, que é assim o personagem principal desse desenho. Por que ele é o personagem principal? Porque ele é o que mais vende merchan. E a gente sabe que é isso que define quem é o principal e quem não é. O Gojo pousa e pergunta, tu quer dizer alguma coisa antes de morrer? Aí o Toji aproveita, né? Aí manda o, pô, então, caraca, mas eu tenho um moleque aí, né? Eu tenho um menino, né? Tô deixando o moleque órfão por tua causa, hein? O clã Zenin vai comprar o garoto, hein? Tu não ia querer que isso acontecesse não, né? Ia ser complicado, mas ia ser... Pô, o garoto vai ficar sozinho. E aí o Gojo se sente mal. E eu falei que eu não ia falar novamente de Dragon Ball, mas não tem como eu não falar de Dragon Ball quando o plano final do Toji pra poder ganhar do Gojo é fazer o plano do Goku, porque ele transforma o inimigo dele em uma babá pros filhos dele. Faltou e funcionou. E funcionou!